15 unidades, contando com colaboradores que prestam um atendimento mais humanizado. A segurança e o diagnóstico são garantidos por sistemas informatizados e interfaceados desde o cadastro até a entrega dos resultados. Endocrimeta, sempre fazendo o melhor para você. 3224-1788. endocrimeta.com.br. Olá, tudo bem? Eu sou Laí Ribeiro, sou cardiologista, nutrólogo. Estou aqui para conversar com você sobre a sua saúde. Eu tenho 85 DVDs nessa área. Vou lhe apresentar alguns. Eu tenho aqui Envelhecer Sem Ficar Velho, Modulação Masculina, Modulação Feminina, Melhore o Seu Cérebro, Melhore Sua Vida e Mude Sua Alimentação, Mude Sua Vida. Conhecimento é poder. Você aprende, você vê a diferença que faz, você analisa e quando você for conversar com o seu médico, você vai saber dizer o que você quer. Porque hoje, suplementação faz parte da sua vida. É difícil você ter completa saúde sem fazer suplementação. O solo está contaminado, a água está contaminada, o ar está contaminado. Não tem jeito de você viver só da alimentação. Você tem que aprender a suplementar. Aqui está a linha para você. Tá bom? Boa sorte. Olha, você que está nos assistindo agora, nós estamos com o Dr. Sadi, que é professor de otorrinolaringologia, né? Foi professor dos meus filhos. E como eu da URGS. Professor da URGS, é o e atualmente gestor professor também no do Mãe de Deus. Né? E a gente até dá preferência a não falar muito, porque o Sadi, como bom professor, ele dá uma aula aqui. Então, no fim, a gente acaba aprendendo junto. Eu tive que acabar interrompendo o Sadi, mas a Ana estava no intervalo já se consultando, porque a Ana aproveita... Faz consulta com todo mundo. Isso é uma coisa boa, né, Ana? Porque a gente aproveita e tira nossas dúvidas. Tá com um doutor maravilhoso desse. Eu não vou dizer que eu faço também, senão vão dizer que a gente é doente demais, né? Mas, Sadi, a gente estava falando sobre o barotrauma antes sobre aquela dorzinha que dá no... Acho que a gente estava falando isso no comercial, nem sei se a gente falou, a gente chegou a falar. Não chegou a falar. No comercial. Na verdade, a gente encontra muita gente que já passou por isso. Quem não sabe o que é o barotrauma, é uma dor horrível que dá enquanto o avião está descendo. Uma delas, né? Eu passei por uma ocasião por isso ano passado, mas foi horrível. Depois eu voltei e fiquei 10 dias com dor de ouvido. E tu sabes que o barotrauma também é uma causa de vertigem, tá? Porque às vezes a descompressão pode ser tão súbita e tão importante que há um rompimento de uma pequena membrana que separa a orelha interna, o labirinto da orelha média, pela variação de pressão, fazendo o que a gente chama de fístula perilinfática. E a fístula perilinfática se manifesta fundamentalmente por vertigem, ou seja, então o barotrauma tem a ver com o nosso bloco anterior, mas vamos fazer uma transição agora do barotrauma para a orelha média. Tá, mas assim, na hora que está acontecendo dentro do avião, tem alguma coisa que a gente possa fazer para resolver esse problema? Tem. Porque dá um desespero, a gente não sabe fazer. Sem dúvida. O que é o barotrauma? Na verdade, todo mundo que vai para a serra ou que anda de avião percebe que quando ele está principalmente descendo, né, na descida, ele vai sentindo uma pressão no ouvido, que normalmente, intuitivamente, ou instintivamente, ela é aliviada através da deglutição, ou bocejo, ou mesmo uma manobra, né, de pressão para jogar ar, teoricamente, para o ouvido, chamada de manobra de Valsalva. Então, isso aí todo mundo faz, né? Se a diferença de pressão for muito grande, ou essa variação for muito súbita, a orelha média, que é uma bola de ar, às vezes ela não consegue equilibrar essa variação de pressão. E tu cria um diferencial grande com uma pressão externa, porque à medida que a gente desce, a pressão atmosférica vai aumentando, ou seja, a coluna de ar que a gente tem em cima da gente aumenta, né? E isso cria um diferencial muito grande entre a porção lateral e medial do tímpano. Ou seja, o tímpano fica com uma pressão muito maior fora dele do que dentro. O que acontece? Ele retrai por força de pressão. Ou seja, então o sistema tímpano-ossicular, ele comprime. E o primeiro sintoma é a audição cai, né? Ou seja, abafa a audição, porque o som não passa tão bem pelo sistema. Se continuar essa variação e esse diferencial muito grande, tu pode haver ruptura de vasos, né, de dentro da orelha média, com sangramento para dentro da orelha média, ou mesmo da própria membrana timpânica, né, configurando exatamente isso que tu chama de barotrauma. Então, a origem do barotrauma é a diferença brutal de pressão. Isso é comum no voo e muito comum no mergulho.
né? Inclusive, para curso de mergulho, o pessoal faz testes para ver se o ouvido dele consegue compensar ou não. E por que às vezes, mas eu nunca tive isso, aquela vez eu tive? Bom, às vezes tu está num avião que desce muito rápido, às vezes tu está num avião que não tem uma pressurização muito boa, ou às vezes tu está congestionada, uma crise de rinite alérgica, uma gripe, né? Então, com isso há uma congestão e um fechamento adicional da tuba auditiva, que é o canal responsável por jogar ar para dentro do ouvido. Então, o que a gente recomenda? O indivíduo que tem uma tendência. E tinha uma paciente minha que não ia a Gramado, sofria para ir a Gramado, né? Pela dor que ela tinha, principalmente quando voltava. Então, o que a gente recomenda? Assim, voos pequenos, 2 horas antes do voo, quando está ali no salão de embarque do aeroporto, toma uma medicação que nós não temos descongestionantes puros no Brasil, mas a Associação Antistamínico Descongestionante, não vou citar o nome comercial. Tem números aí, né? Tem números, né? E pedimos para o paciente, na descida, vir mascando chiclete, né? Porque vai fazendo a mordida e vai deglutindo, e fazendo manobras voluntárias de valsalva, que é fechar o nariz e a boca, e pouco a pouco tentando insuflar o ouvido. Às vezes ajuda bastante. Como curiosidade, tem gente que não consegue fazer mergulho, então? Tem. Porque assim, eu me lembro que isso a gente já tentou algumas vezes com amigos, né? E que a Ana, inclusive, foi mergulhar, os colegas, tu não vai mergulhar? Eu disse, eu não consigo. Porque às vezes que eu tentei, em piscina normal, descer a mais de 3, 4 metros, me dói muito o ouvido. E eu não consigo compensar. Então assim, mas frescura. Não, frescura não. Dói mesmo. Não, e já no avião não me acontece isso. Mas em piscina, 3, 4 metros... Mas é que a variação na pressão na piscina é maior. Né? E tu vai mais rápido. Porque o avião, normalmente, a aproximação é mais lenta. Mais né? lenta. Então tu vai, pouco a pouco, equilibrando a pressão dentro da orelha. Vai deglutindo, vai mastigando, vai bocejando. Normalmente tu mergulhas em apneia e uma pressão de água violenta em cima de ti. Né? Então, mas se dói, né, para quem gosta, mas é bom evitar mesmo. Né? Se tu não se dói, se está te trazendo desconforto, porque pode realmente levar a complicações. Zumbido nos ouvidos, que a gente escuta muito, principalmente no pessoal da nossa faixa etária, né? Que a gente tem assim muito paciente que a queixa e muita gente do nosso convívio, tá, Sadi? Existe algum tratamento específico? Existe alguma coisa que realmente funciona? Porque eu tenho gente que diz assim, inclusive é um inferno dormir de noite. Que eu fecho os olhos e fica aquele zzz no ouvido o tempo todo. Nós estamos falando de um sintoma que afeta 65% da população adulta, tá? Ou seja, extremamente prevalente. Com, obviamente, impactos diferentes. Tem indivíduo que sofre mais por conta do zumbido, outro sofre menos, né? Características diferentes, e aí nós temos um zumbido tipo cigarra, um zumbido tipo um mosquito, que comentasse aqui em off, né? Saiu a catar mosca durante a noite. Buscou o Neocid, nós somos do tempo do Neocid, né? Mas o Detefon, e o zumbido pulsátil, né? Ou seja, então existe uma série de características diferentes do zumbido e também origens diferentes. Vamos falar no básico. A grande maioria dos pacientes que têm zumbido não tem por trás do zumbido uma doença séria que esteja causando o incômodo, né? Normalmente o zumbido está associado a alguma perda auditiva também, numa determinada frequência, que às vezes o paciente nem se dá conta. O que chama a atenção é o zumbido. Então assim, o zumbido, ele deve ser investigado sempre, tá? Porque assim como ele pode ser uma coisa de uma origem banal, para um tampão de cera, uma pressão negativa dentro do ouvido, ou até mesmo um pequeno desgaste da cóclea, ele também pode ser a manifestação de problemas mais sérios no sistema nervoso e na orelha interna. Então, investigar sempre e tratar efetivamente quando ele realmente trouxer problemas. Então, quando tu encontra a causa, Miguel, tu tem uma causa bem definida, o tratamento ele é bom. Por exemplo, se o indivíduo tem uma perda grande em agudos, né, e tem um zumbido, tu usa amplificação auditiva, aparelho auditivo, porque ao mesmo tempo que tu coloca o ruído externo, tu indiretamente mascara o zumbido. Nesse sentido, eu costumo dizer que a perda auditiva é um infortúnio de dupla perversidade, porque ao mesmo tempo em que ela tira o som ambiente, que normalmente é legal, é prazeroso, ela incute um ruído intrínseco, contínuo e muitas vezes desesperador, que é o zumbido. Então, os pacientes não entendem. Puxa, eu não ouço direito esse ouvido e ouço esse zumbido que me incomoda tanto, né? Tá bem, eu não preciso ouvir, mas eu não preciso ouvir esse zumbido também, né?
Então, é uma coisa que às vezes pode ser Esse muito zumbido Ele complicada. perde a perda- capacidade de escutar o agudo, é isso? Não, que normalmente as perdas mais comuns auditivas se concentram nas frequências mais agudas. Por exemplo, a perda auditiva induzida pelo ruído, a otoxicidade, a perda da idade, todas elas começam a pegar as frequências mais agudas. Essa gurizada que anda com um fone desesperadamente alto. Essa é uma epidemia nova. E nós já estamos vendo, né? Ou seja, indivíduos adolescentes, pós-adolescentes, com perda auditiva em agudo e zumbido, induzido por ruído de fone de ouvido. Né? Então, realmente, tem que ter cuidado. Porque normalmente era uma coisa que tu ia esperar para a partir de 65 anos de idade, quando começa a aparecer a presbiacusia. Mas nós estamos com uma geração nova. Mas então, assim, se tu tem uma causa bem definida, um zumbido que realmente incomoda, muitas vezes, Ana, eu vou te contar uma história. Uma vez eu tratei um indivíduo, atendi um indivíduo, que eu conversando, ele falando do zumbido dele e tal, papá. Eu disse, olha, tia, isso é bem comum, eu mesmo tenho zumbido. Ele disse, o senhor tem zumbido? Acho que tenho, eu e 65% da população, mas vamos ver como é que nós vamos te tratar. Eu não preciso de tratamento. É que eu pensei que só eu tivesse. Todo mundo tem? Não, o meu aqui a gente Então deixa assim. rotiniza. E é o que começa. Agora, tem uns indivíduos que realmente têm um zumbido muito intenso e aí a gente tem que usar terapias bem específicas. Né? Eu achei interessante, Sadi, porque assim, essa é uma sensação que deve ser parecida quando a nossa geração, digo nossa geração porque eu não está acostumado com isso, né? Vai para uma danceteria, por exemplo, né? E que aquela música é extremamente alta, o desconforto que eu tenho na hora, é óbvio que para mim está muito alto, e principalmente assim, eu passo 2, 3 horas depois com zumbido. Eu imagino essa gurizada que fica com fone de ouvido o tempo inteiro alto e que frequenta à noite 3, 4 vezes por semana. Né? Quer dizer, isso deve ser uma coisa progressiva, né? Ele vai lesando as estruturas até que realmente o que vai sobrar é o zumbido, provavelmente. Né? Tu informalmente estás descrevendo o que nós chamamos de trauma acústico, né? Ou perda auditiva induzida pelo ruído. E olha, o exemplo que eu gosto de citar é exatamente esse, da danceteria dos bailes de carnaval. Te lembra na época que a gente ia no baile? Que para nós era uma vez por ano, eles vão 3 vezes na semana hoje então, em dia. A gente acordava o outro dia com uma sensação de abafamento, e zumbido. E ao longo de algumas horas aquilo melhorava. O que é isso? É o esgotamento metabólico da orelha interna, né? O que o americano chama de TTS, Temporary Threshold Shift, ou seja, uma mudança de limiar temporário da audição, acompanhada de zumbido por esgotamento metabólico. É um aviso, olha, eu não gostei, o ouvido não gostou. E às vezes, né, quando aquilo, na repetição ou quando é muito intenso mesmo, tu pode ter o PTS, Permanent Threshold Shift, ou seja, mudança permanente de limiar. E aí, o que vai ter? Abafamento e zumbido. Então, isso não tem como resolver, ou seja, tu tem que prevenir. O pessoal relaciona esse tipo de alteração até a gente teve alguns colegas falando a respeito até com impotência, né? Deve mudar completamente a vida da criatura. Ou deficiências sexuais, transtornos, porque não é possível que esse pessoal consiga se sentir confortável. Eu vou muito pouco a balada, né? Ela chama assim balada? Sei lá, deve ser balada, danceteria, sei lá, seja como for, né? Mas é um horror, porque assim, para a gente que não está acostumado, quer dizer, o dia seguinte é exatamente isso, né? Tu fica 2, 3 horas depois que tu acorda e vai dormir com um raio de zumbido, né? Dorme porque tá cansado. E no dia seguinte acorda com isso aí também, que vai passando aos pouquinhos. Isso leva, como tu falou, né? O caminho disso aí é a surdez, né? Para perda definitiva, né? E aí não temos muito o que fazer. Agora, então assim, só para resumir a questão do zumbido, para que fique importante, investigar sempre. Primeiro, extremamente comum. Investigar sempre, tratar nem sempre quando efetivamente necessário. Porque a maioria dos pacientes, quando afastam a possibilidade de uma coisa séria, né? Porque o paciente diz, doutor, esse zumbido aí, tá tudo bem. Agora, imagina se eu vou perder na minha audição e esse zumbido vai aumentando, eu vou ficar louco, mas isso acontece em menos de 1% das vezes. Então, a tranquilização num grupo de pacientes é meio caminho andado para o alívio do sintoma. Quer dizer, a tendência normal, se ele for perder mais a audição, é o zumbido com o passar do tempo também. Acho que cabe até o questionamento. Eu tô com zumbido, mas eu ando frequentando muita balada, tô ouvindo som alto, tarará, tá uma boa explicação. Proteção auditiva, né?
Já tem que Que não é procurar fácil, né? tratamento, Não é fácil, a pessoa gosta de um sonzinho alto, né? Mas tem que ter, assim, a perda auditiva induzida pelo ruído, a gente só consegue prevenir, não consegue reverter. Eu consigo reverter depois através de aparelho auditivo, mas com medicamento, vou tomar um remédio, né, que vou ficar bom, não consegue, né? Então, cuidem-se, porque esse é o melhor aviso. E assim, não é porque o indivíduo está idoso, não. Os jovens têm uma propensão para perda desde que devidamente agredidos. E eles estão se agredindo aos montes hoje com os aparelhos Tu vê que é muito comum tu ver isso aí na academia, né? Que o pessoal bota assim, às vezes tu tá andando na esteira e tá escutando a música do lado ali. Sabe que existem alguns iPods hoje que bloqueia, bate 85, 90 decibéis ele bloqueia. Qual é o problema, Miguel? Tu te lembra? A gente tinha os Walkman, né? Os Walkman eram uns trambolhos desse tamanho, que tu tinha uma fita cassete, né? Que durava no máximo 20 minutos e que daquelas músicas a metade tu não gostava mesmo, ou seja, então tu não ouvia o tempo inteiro, e a bateria acabava rapidamente. E o fone também. E o fone é uma porcaria, né? Hoje, tu pega um iPod desses, tu bota 5.000 músicas, todas escolhidas por ti, com fone de inserção e qualidade digital, ou seja, ele não distorce, então tu pode aumentar o volume sem problema, sem problemas pro som, pro teu ouvido, vários. Né? Eu tenho uma janela lá na minha clínica que dá para a rua. E às vezes o meu intervalinho eu dou uma paradinha ali, que é onde está minha cozinha. E eu escuto o pessoal que está descendo ali do Farroupilha, e eu escuto o que eles estão escutando no fone de ouvido. Eles estão com fone de ouvido caminhando na calçada, eu estou escutando o que eles estão escutando. É absurdo o volume. O pessoal diz, mas como é que a gente sabe? Bom, se o que tu está ouvindo ali está interferindo na tua conversa, é porque ele está alto demais. Isso é uma boa maneira de saber. Nós vamos novamente fazer outro intervalo. Aí vamos depois falar sobre doenças do inverno. Né? Tá bem. Cirurgia plástica é um instrumento para a busca da felicidade. Toda vez que nós temos uma maior harmonia entre corpo e mente, nós temos uma pessoa feliz. Pequenos defeitos que nós herdamos quando nascemos, como uma orelha de abano, um nariz adunco, uma mama que não tenha se desenvolvido de forma apropriada, assim como outros pequenos defeitos que vamos ganhando com o envelhecimento. Rugas, sobras de pele, gorduras mal localizadas, são todos possíveis de serem melhorados pela cirurgia.